Olá pessoal, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula aqui do Prep-ENEM. Essa é a nossa terceira aula de gramática e hoje a gente vai estudar a fonética. Se você se lembra da nossa primeira aula de gramática, você deve recordar que a fonética é uma das áreas de estudo da gramática normativa. Então hoje a gente vai ver um pouquinho de fonemas, divisão silábica e acentuação. Então pode ser que essa aula fique um pouco complicada, um pouco cheia de regras, então eu recomendo que você acompanhe a aula com material complementar, que é o resumo dessa aula, e assim vai facilitar para você não se perder no tanto de regra que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá? Então a fonética vai estudar o sistema fônico em relação à produção e classificação dos fonemas e também a localização da sílaba tônica das palavras. Pode ser um pouco confuso, mas já a gente vai ver tudo isso por detalhes. Do ponto de vista da gramática normativa, os fonemas se caracterizam por serem a menor unidade sonora emitida na língua, e o seu estudo vai se relacionar tanto com a pronúncia correta desses fonemas, como também a outros aspectos relacionados à emissão sonora, como, por exemplo, a entonação tônica. Então, o estudo normativo da fonética ele vai se dar em duas partes. A ortoépia, que é a parte da gramática que vai se debruçar sobre a articulação e pronúncia dos fonemas, levando em consideração uma pronúncia ideal, e a prosódia, que é a parte da gramática que vai se debruçar já sobre a pronúncia, mas também sobre a entonação dos vocábulos, levando em consideração regras da norma culta padrão. Então vamos começar a ver alguns termos que envolvem esses estudos. O primeiro deles é a cacofonia. Ela ocorre quando a sílaba final de uma palavra se junta à sílaba inicial de outra palavra, produzindo uma nova expressão, outro vocábulo, que tem um sentido ridículo, engraçado, às vezes até pejorativo ou obsceno. Como, por exemplo, ele tem pouca fé, ou beijei a boca dela. Assim como a gente falou de variações linguísticas, a gente pode ainda falar sobre as variações fonéticas. Elas também vão acontecer a depender do contexto sociocultural e podem acontecer de formas distintas, a depender do lugar e do tempo em que se fala. Isso porque, nas produções orais de uma língua, essas variações vão acontecer de forma ainda mais intensa devido à natureza rápida e ao fluxo contínuo em que ela é produzida. Mas se você está aí se perguntando qual que é a diferença então entre letra e fonema, a gente vai ver isso agora. A letra corresponde ao sinal gráfico ou grafema que permite as representações dos fonemas. E os fonemas são justamente essas menores unidades sonoras dentro da língua que são caracterizadas por permitir as distinções entre as palavras. Na língua portuguesa, nem sempre a gente tem apenas uma letra correspondendo a apenas um fonema, e vice-versa. Uma mesma letra pode corresponder a diferentes fonemas, como, por exemplo, o S, que pode ter esse som de S, ou o som de Z, por exemplo, em casa e em sapo, ou do G, que pode ser um som de G, né, em gato, ou de G, como em girafa. E também a gente pode ter um mesmo fonema sendo representado por diferentes letras. Por exemplo, esse som de Z, de casa, também pode ser representado pela própria letra Z, por exemplo, em zelo. A gente ainda pode falar sobre os dífonos, que é quando uma única letra corresponde a pelo menos dois fonemas, como é o caso do X, que tem esse som de X, por exemplo, em nexo ou em tórax. E ainda a gente pode ter um fonema representado por duas letras, que é o que a gente chama de dígrafo, que é, por exemplo, o som do CH. Quando a gente fala chave, a gente tem esse som de sh, que é produzido pelo CH, então é o único fonema produzido por duas letras. E ainda há letras que não representam um fonema, como é o caso do H. A gente fala hora, o H ele não acrescenta um som, né, à palavra. E por fim, a gente ainda pode falar dos casos dos fonemas que não têm representação na língua portuguesa, como, por exemplo, os sons produzidos pelo Y e pelo W. Nesse caso, são empregadas diferentes letras para tentar reproduzir esse som, como, por exemplo, em noite, a gente tem esse som que lembra dois Is, que seria o som do Y, mas ele está representado ali pelo I, que é uma outra letra. Ou ainda em mãe. Então, agora que a gente já viu as letras e o que são os fonemas, a gente pode falar sobre a classificação desses fonemas. Então, a gente pode falar sobre as vogais, que se realizam a partir da passagem da corrente de ar pelo nosso sistema fonador, sem que elas encontrem um obstáculo,
que aí são os casos do A, E, I, O, U. E guarda essa informação. As vogais, elas são a base das nossas sílabas na língua portuguesa. Não existe sílaba sem vogal. E a segunda classificação de fonemas que a gente vai ver é a das semivogais. Ela corresponde justamente a esses fonemas que a gente acabou de ver, que são produzidos pelo Y e o W dentro da língua portuguesa, que não necessariamente vão corresponder a sons de vogais. Eles vão sempre precisar serem acompanhados de outras vogais, porque eles sozinhos não constituem base silábica, né? Como a gente falou agora, para a gente ter uma base silábica é necessário que a gente tenha uma vogal, e esses sons eles não correspondem aos sons, né, aos fonemas das vogais. E aí são os casos como a gente viu, né, de pai, mãe, final. E é importante a gente ficar sabendo que os sons dessas semivogais, né, os seus fonemas, vão ser representados pelas letras E, I, O, U, M, N ou L. E por fim, o terceiro grupo de classificação dos fonemas é a das consoantes. Eles são os fonemas em que, durante a sua produção, né, a passagem do ar pelo nosso aparelho fonador, ele encontra alguns obstáculos. E aí são as produções sonoras, por exemplo, do B, C, D, F, G e por aí vai. Agora que a gente entendeu essas classificações, a gente pode falar sobre os encontros. E aí esses encontros podem ser vocálicos ou consonantais. Vamos começar com os encontros vocálicos. O primeiro tipo de encontro que a gente vai ver hoje são os ditongos. Eles são formados a partir do encontro de dois fonemas em uma mesma sílaba. Ou seja, quando a gente tem uma vogal e uma semivogal produzindo um som decrescente, ou uma semivogal e uma vogal produzindo um som crescente. Esse tipo de som ainda pode ser definido enquanto nasal ou oral. Vocês podem conferir os exemplos que estão aparecendo aqui na tela. Uma curiosidade é que esses ditongos podem acontecer de duas formas. O ditongo intraverbal, que é esse que a gente está vendo aqui agora, né, dentro da mesma sílaba, ou ainda um ditongo interverbal, que acontece quando há uma junção entre fonemas de palavras diferentes. Por exemplo, quando o final de uma palavra termina com uma vogal e o começo da seguinte começa com outra vogal, como por exemplo, a aluna obteve um bom resultado. Se a gente aplica aquelas mesmas regras que a gente vê lá na literatura para descobrir a métrica dos versos, né, de um poema, a gente já tem essa noção de que existem esses encontros entre palavras diferentes, né, que produzem esse som de ditongo. O segundo tipo de encontro que a gente vai ver hoje é o do tritongo, que é exatamente a junção de três fonemas vocálicos em uma mesma sílaba. Então a gente vai ter o encontro de uma semivogal com uma vogal, mais uma semivogal. E esses sons também podem ser nasais ou orais, como por exemplo em quais é um som oral e saguão é um som nasal. E o terceiro e último tipo de encontros vocálicos é o dos hiatos. Esse tipo de encontro acontece quando um grupo de vogais se encontram em sílabas distintas, como é o caso de baú ou de coentro. E você pode reparar que esses encontros também vão ser nasais ou orais. Agora a gente vai falar sobre os encontros consonantais. Esses encontros se dão a partir do encontro de dois fonemas consonantais, sejam eles na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. O primeiro tipo de encontro consonantal são os dígrafos vocálicos. Esses dígrafos são constituídos a partir do encontro de uma vogal com as letras M ou N. Nesse caso, essas letras vão estar representando aquelas semivogais que a gente já tinha visto. Então, elas vão aparecer nessas palavras apenas para lhe atribuir um som anasalado. Elas não vão estar ali representando uma letra propriamente ou um outro fonema. Então, a gente tem duas letras para representar apenas um fonema. E aí, nesses casos, esse tipo de dígrafo se torna inseparável. São os casos dos sons an, em, in, on e um. É importante a gente observar que esses fonemas an e em, quando estão no interior da palavra, eles constituem esses dígrafos vocálicos, mas se eles aparecem no final da palavra, eles vão ser entendidos como ditongos. O segundo tipo de encontro são os dígrafos consonantais. Eles acontecem quando nós temos duas letras para representar um mesmo fonema. E aí esses dígrafos, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Alguns casos separáveis são, por exemplo, o SS, RR, SC, SC cedilha, XC ou XS.
E os inseparáveis são justamente o QU, GU, ou LH e NH. Nesse sentido, a gente pode falar ainda sobre as letras diacríticas. Elas não são pronunciadas, mas elas se juntam a outras letras a fim de conferir um novo valor fonético e assim constituir um dígrafo.